Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã nesta segunda-feira, hoje dia 14 de setembro de 2020, dia do aniversário de Presidente Prudente. Hoje não teremos o desfile tradicional que é acontecido na Washington Luiz em função da pandemia. E a gente vai comemorar mesmo assim o aniversário de Prudente, porque afinal de contas, Presidente Prudente está fazendo 103 anos de idade. E é muito bom viver aqui nessa cidade maravilhosa. Bom, vamos lá para os comentários dos nossos comentaristas convidados, Adilson Brevileri, também William Fernandes e Adolfo Padilha aqui na Jovem Pan. Vamos lá. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, Will, todos os ouvintes da Jovem Pan. O meu destaque de hoje é um questionamento. A gente está acompanhando a luta aí de todos os comerciantes para mudar o horário de funcionamento, esse absurdo que nem a ciência explica por que ficar aberto restaurantes e bares até 17 horas, por exemplo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta e deixar no ar aqui. Qual entidade representativa de Presidente Prudente, além da Prefeitura, tentou uma ação na Justiça para flexibilizar os horários? Associação comercial, algum tipo de sindicato patronal ou não, a própria Fiesp, Ciesp, a OAB, que é uma entidade muito forte como representação. Qual outra entidade? Porque por enquanto, até o dia de hoje, o que nós sabemos, só teve a ação da Prefeitura Municipal. Então qual é a dica? Ou pelo menos para observar. Tem muita gente cantando de galo, mas no fundo só cisca igual galinha. Olá, Eudes Figueiredo e ouvintes do Jornal da Manhã, e o meu destaque de hoje fica por conta da Prefeitura de Prudente, que agora vai digitalizar alguns serviços como a obtenção do Habite e vai beneficiar muito profissionais do setor da construção civil. E vamos falar também sobre o crédito Pronamp, o programa de ajuda às pequenas e médias empresas do governo federal, que é como a música do Zeca Pagodinho, caviar, nunca vi nem ouvi, só ouço falar. E olha só, diferentemente do cenário estadual, a região de Presidente Prudente apresentou bons números em relação ao balanço de exportações de janeiro a agosto desse ano. É o que mostra um relatório produzido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Segundo o balanço divulgado no finalzinho da semana passada, Presidente Prudente está entre as 3 diretorias regionais que apresentaram melhor desempenho. A região elevou o número de exportados com açúcares e produtos de confeitaria, carnes e miudezas e também preparações alimentícias. As regiões com perfil exportador vinculado a açúcares, carnes e também celulose se beneficiaram com o aumento dos embarques para a China. É o que explica a nota da Fiesp-Ciesp. Muito bem, a partir dessa semana vai entrar em funcionamento um novo sistema que promete agilizar a emissão de licenças para obras e a aprovação de projetos na área da construção civil em Presidente Prudente, como alvarás, habites, entre outros. De acordo com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Luiz Abel Gomes Bronde, a emissão de documentos importantes na área de construção civil será feita de forma 100% eletrônica, com a expectativa de diminuir os prazos em até 60%. O objetivo é também melhorar a qualidade do atendimento ao público e procedimentos internos com a digitalização dos processos, além de economia na impressão de arquivos e menor número de correções. Isso é colocar Presidente Prudente na ponta, né? Esse é um projeto que há muito tempo a gente ouve, quem mexe no setor, sobre a burocracia, o atraso de liberação de documentos e outros para construir, para investir em Presidente Prudente. Quando a gente passa a ter uma ferramenta que vai conseguir agilizar isso de forma eletrônica e reduz aí, segundo o secretário Abel, em quase 60% desse prazo, é um avanço, não deixa de ser um avanço. Tomara que isso avance também para documentos como alvarás, né? Que é importante, que faz parte desse processo todo, mas que ainda nesse primeiro momento não está incluído aí nesse planejamento eletrônico. Mas já é um avanço e é muito bom para o Presidente Prudente, muito bom para os investidores, porque tempo é dinheiro e quando se demora muito se perde dinheiro, se perde tempo, entusiasmo e deixamos de gerar riqueza e gerar emprego. Dessa vez eu acho que a Prefeitura está no caminho certo aí, parabéns ao secretário Luiz Abel pelo empreendimento, pelo investimento e que o projeto aumente ainda mais a sua capacidade de atender via online a todos os munícipes da cidade de Presidente Prudente.
E a digitalização desses processos, como a obtenção de alvarás, o ABITS, entre outros em Prudente, é uma notícia muito boa para os profissionais da área de construção civil, né? Para quem precisa obter esses documentos e hoje ainda precisa ir à prefeitura e passar por toda a burocracia para retirar esses documentos. É uma notícia boa, notícia positiva, e esse processo de digitalização é algo que já vem acontecendo, ele foi acelerado durante a pandemia, né? Muitas prefeituras, governos estaduais e o governo federal aceleraram a digitalização de processos para a população, e é uma notícia boa, principalmente por facilitar a vida do cidadão que precisa obter esses documentos. E olha só, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencial no inquérito que apura se houve interferência dele na Polícia Federal. Ele negou ao presidente a possibilidade de ser um interrogado por escrito. Como é investigado, Bolsonaro pode se reservar o direito de permanecer em silêncio. A decisão do ministro não determina o local nem a data do depoimento, que devem ser definidos pela Polícia Federal. O inquérito aberto em maio tem como base acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bolsonaro nega a ingerência na Polícia Federal. A polícia pediu ao STF mais 30 dias para concluir a apuração do caso. Olha, veja bem, já está mais do que claro que esse ministro Celso de Mello passou da hora dele se aposentar. Já está mais do que claro que virou uma disputa política. Ele não é mais um ministro do STF. Ele é um ministro com ideologia partidária, política. E quando ele exige que o presidente Bolsonaro vá pessoalmente depor, ele mostra um desafio com outro poder, que é o poder executivo. Quer dizer, aquela harmonia entre os poderes, para ele não existe, né? Nós temos exemplos e exemplos. Você pega o próprio ex-presidente Michel Temer, que foi pego, chegou a ser indiciado. A ele foi permitido fazer a defesa dele por escrito, não presencial. Mas o Celso de Mello, ele quer mostrar força, mostrar poder e afirmar que o presidente Bolsonaro precisa ir lá pessoalmente. Eu, neste caso, fosse o presidente Bolsonaro, usaria a atribuição de presidente da República. E não iria, se assim fosse possível. Porque não devemos fazer a República, a Constituição Federal, se expor e se ajoelhar aos pés de um indicado político que já está para se aposentar e que já passou de muito tempo já de deixar essa cadeira e dar para gente mais jovem, mais sábias, gente mais preparadas para exercer o verdadeiro papel de um ministro do STF. E não é o caso do ministro Celso de Mello. E olha só, investigações mostram detalhes do suposto envolvimento de advogado com facção criminosa. O Wellington Luiz Pereira de Alcântara foi preso em Presidente Prudente durante a Operação Camaleão. Para a polícia, existem 2 Wellingtons, para o Ministério Público também. Um é o advogado Wellington Luiz Pereira, 42 anos, que já foi integrante da Comissão de Direitos Humanos da Subseção de Presidente Prudente da Ordem dos Advogados do Brasil, conhecido pela atuação na área criminal e pelo envolvimento em grupos de ciclismo e religiosos. O outro Wellington, segundo a promotoria, está envolvido com uma facção criminosa e foi preso no último dia 31 de agosto. É dele a voz em uma conversa gravada com autorização da Justiça. A polícia começou a investigar o advogado quando identificou conversas entre ele e uma mulher presa em outra operação em janeiro do ano passado. No celular dela foram encontradas várias mensagens de texto e de áudio que revelaram que a atuação de Wellington ia além da advocacia. O advogado Juliano Rodrigo Paganin, que defende o advogado Wellington Luiz Pereira de Alcântara, disse à TV Fronteira por telefone que o seu cliente está preso na Penitenciária 1 de Presidente Venceslau. Ele diz que já protocolou junto à OAB do Estado de São Paulo um pedido de habeas corpus humanitário, já que seu cliente é diabético e por conta da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, ele é do grupo de riscos para o coronavírus. O pedido, segundo o advogado, deve ser encaminhado nesta semana. Sobre o teor das acusações, ele diz que ainda não teve acesso e, por esse motivo, não pôde se manifestar. E olha só, a maioria das grandes instituições financeiras já atingiu seu limite de crédito liberado na segunda fase do programa de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, anunciada no dia 31 de agosto. De acordo com o levantamento feito pelo site G1, dos 18 bancos habilitados, apenas 9 ainda têm limite para conceder financiamento. 3 bancos não responderam ao questionamento.
O programa é destinado para microempresas com faturamento até 360 mil ao ano e empresas de pequeno porte, com faturamento de até 4,8 milhões no ano, além de abranger profissionais liberais. Nesta nova rodada, o governo liberou 12 milhões para instituições financeiras regionais. Um dia o dinheiro seca, não tem jeito. De algum lugar esse dinheiro está saindo, o governo federal tem feito o que pode para tentar socorrer, seja com os projetos emergenciais para as pessoas com menos renda, seja agora também para os empresários, com esse projeto que foram na primeira fase 18 bilhões e agora na segunda fase 12 bilhões. E a gente ainda tem amigos que tentaram e não conseguiram, ainda tem aquele fato de algumas pessoas denunciarem que foi no banco e o gerente do banco exigia fazer um seguro, enfim, exigia alguma contrapartida para poder liberar um empréstimo. Mas no geral, eu acho que o governo federal tentou e tenta atender a todo mundo, porque afinal de contas nós temos que achar o equilíbrio econômico. O que ajuda e nos deixa um pouco assim... confiantes de um futuro é que nós temos um governo que vem lutando contra a corrupção, as estatais pela primeira vez na história dando lucro ao invés de prejuízo, viemos de governos anteriores que assaltaram os cofres públicos, aí entra o governo, começa um crescimento, vem essa pandemia, consegue aí de alguma forma atender todo mundo e vamos torcer para que esse equilíbrio econômico aconteça de uma forma rápida, sustentável, porque o Brasil não pode perder um momento de crescimento. E o momento é agora, pós-crise, que surgem as melhores oportunidades. E o Pronamp, Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, né, que teve a sua primeira fase liberada em maio com 18 bilhões de reais e a segunda fase com 12 bilhões, esse crédito já evaporou do mercado. Eu, particularmente, não conheço nenhum empresário que conseguiu ter acesso a esse crédito. E era uma esperança das empresas para conseguirem manter o seu fluxo de caixa, manter o seu capital de giro e também manter aí as vagas, né, manter os funcionários durante a pandemia. Mas, infelizmente, esse crédito, mais uma vez, né, como muitos outros programas do governo, não chegou à ponta que mais precisa. Eu agora não sei se a burocracia é por conta dos bancos, se o problema é com o governo. O que ocorre é que a maioria das empresas que tentaram não conseguiram acesso a esse crédito. E vale lembrar que até o mês de junho, apenas 16% das empresas que buscaram crédito conseguiram. Então há ainda uma lacuna enorme de empresas que estão tentando sobreviver aí. Claro, a pandemia ela vem diminuindo, o comércio está reabrindo, as empresas estão voltando ao normal, mas é um processo que ainda vai demorar. Os empresários, tem muito empresário com dívidas altíssimas que mantiveram na marra as empresas abertas, renegociaram aluguéis, afastaram funcionários, mas tudo isso está acabando, né? A prorrogação de contrato já passou, muita gente que renegociou o contrato de aluguel já voltou a pagar, então esse crédito ajudaria bastante os empresários. Mas o que a gente vê é que a maioria não consegue, não tem acesso a esse crédito. Eu particularmente conversei com o gerente de um dos grandes bancos privados e ele me disse que na primeira fase o banco esgotou o crédito em 2 dias e que talvez nem entraria na segunda fase porque muitos clientes reclamaram por não conseguir ter acesso. Então, por não conseguir ter acesso, o banco, para evitar reclamações, nem vai entrar na segunda fase. Até porque para os grandes bancos é muito mais interessante oferecer financiamento com taxa de juros de 5, 6, 7% ao mês do que a taxa do governo de 1,25 mais Selic. Enfim, mais uma vez, o crédito não chega onde precisa e o que nós vemos são empresas tentando sobreviver como dá para sair da pandemia e ainda manter os negócios funcionando. O Pronamp é como a música do Zeca Pagodinho, Caviar. Nunca vi nem ouvi, só ouço falar. É isso aí, muito obrigado a todos que acompanharam o Jornal da Manhã desta segunda-feira, feriado em Presidente Prudente, as outras cidades que nos ouvem e estão trabalhando, bom trabalho para todo mundo. Para quem está curtindo o feriado, aquele bom feriado para vocês, né, nessa segunda-feira. Voltamos amanhã a partir das 7h30 da manhã no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Grande abraço e até lá.